E se eu te contasse que um pai precisou exilar o próprio filho para salvar dezenas de vidas? O que aconteceu naquela fazenda mudaria tudo para sempre, mas antes que eu conte essa história emocionante, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber de onde vocês são. E se você ainda não é inscrito no canal, clica naquele botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho. Porque a história que você vai ouvir hoje é tão impactante que você não vai querer perder os próximos vídeos incríveis que vêm por aí. Agora sim, vamos para a história. O sol ainda não havia nascido completamente quando o coronel Rodrigues Almeida montou em sua carruagem, ajustando o chapéu de couro enquanto observava sua fazenda pela última vez antes da viagem. Aos 52 anos, ele era conhecido em toda a região como um homem diferente dos demais fazendeiros. Enquanto outros proprietários governavam com chicote e terror, Rodrigues acreditava que dignidade e respeito produziam mais do que medo. Seus trabalhadores escravizados tinham horários de descanso, alimentação adequada e até pequenas parcelas de terra para cultivo próprio. Mas havia algo que o coronel não sabia, um segredo obscuro que crescia como erva daninha em solo fértil. Seu filho, Augusto, de 24 anos, havia crescido longe dali, criado pela mãe em outra fazenda após a separação do casal anos atrás. O rapaz visitava raramente, sempre mantendo uma postura cordial e respeitosa diante do pai. Rodrigues nunca percebeu o brilho de desdém nos olhos do filho quando observava os escravizados trabalhando com relativa tranquilidade. Nunca notou como Augusto cerrava os punhos ao ver seu pai conversando respeitosamente com os trabalhadores. Para o jovem, criado sob os ensinamentos rígidos e cruéis da mãe, aquilo era fraqueza inaceitável. Cuide bem de tudo, meu filho, disse Rodrigues, estendendo a mão pela janela da carruagem. Lembre-se, justiça e firmeza andam juntas, mas nunca confunda firmeza com crueldade. Augusto apertou a mão do pai, um sorriso falso curvando seus lábios. Pode confiar em mim, pai. Tudo estará em perfeita ordem quando o Senhor retornar. A carruagem partiu levantando poeira na estrada, e enquanto desaparecia no horizonte, o sorriso de Augusto se transformou em um rictus de satisfação sombria. Finalmente, ele teria a oportunidade de mostrar como uma fazenda deveria realmente ser administrada. Naquela mesma tarde, Augusto convocou todos os trabalhadores no pátio central. De pé sobre uma plataforma de madeira, ele anunciou as novas regras. O horário de trabalho seria estendido até o anoitecer completo, as refeições seriam reduzidas a 2 por dia, e qualquer reclamação seria punida severamente. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. Maria, uma das trabalhadoras mais antigas da fazenda, ousou levantar a voz, mas o coronel Rodrigues sempre disse que não terminou a frase. O chicote nas mãos de Augusto estalou no ar, próximo demais de seu rosto. Meu pai está fraco, rosnou ele. Agora vocês terão um verdadeiro senhor. Nos dias seguintes, a fazenda que antes respirava uma atmosfera de trabalho árduo mas digno, transformou-se em cenário de sofrimento. Augusto andava pelos campos com olhos de gavião, procurando qualquer desculpa para punições. Instalou um tronco de castigo no centro do pátio, símbolo aterrorizante que seu pai jamais permitirá. As crianças que antes brincavam brevemente ao entardecer agora eram forçadas a trabalhar também. Os cantos que ocasionalmente ecoavam durante o trabalho foram silenciados pelo medo. A fazenda havia se tornado uma prisão de pesadelos em apenas uma semana. Mas em uma noite escura, enquanto Augusto dormia satisfeito com seu reinado de terror, algo aconteceu. João, um dos trabalhadores mais velhos, conhecido por sua discrição e sabedoria, tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Ele conhecia Dona Antônia, uma fazendeira vizinha que mantinha amizade com o coronel Rodrigues. Arriscando punição severa se fosse descoberto, João escapuliu pela mata fechada e, depois de horas de caminhada na escuridão, bateu à porta da fazenda vizinha. O que ele contou a Dona Antônia fez o sangue dela gelar nas veias. A 10ª manhã, sob o comando de Augusto, amanheceu com gritos. Pedro, um jovem de 17 anos,
Havia desmaiado de exaustão nos campos de café no dia anterior e não conseguirá se levantar na hora estabelecida. Augusto mandou arrastá-lo até o pátio central, onde todos os trabalhadores foram forçados a assistir sua punição. Vejam o que acontece com os preguiçosos, bradou Augusto, sua voz ecoando pelo silêncio aterrorizado. O chicote dançou no ar repetidas vezes enquanto Pedro mordia os lábios para não gritar, sabendo que isso só prolongaria seu sofrimento. Maria, a mesma que havia ousado falar no primeiro dia, não conseguiu conter as lágrimas ao ver o filho de seu amigo sendo castigado. Ela se lembrava de quando o próprio Coronel Rodrigues havia visitado a senzala quando Pedro estava doente aos 10 anos, trazendo pessoalmente remédios e garantindo que o menino tivesse tempo para se recuperar. Aquele homem bondoso parecia um sonho distante agora, substituído por este tirano que carregava o mesmo sobrenome mas nenhuma das virtudes do pai. Augusto não se contentava apenas com punições físicas. Ele descobriu que o verdadeiro poder estava em quebrar o espírito das pessoas. Reduziu as porções de comida a ponto de deixar todos em constante estado de fome. Proibiu conversas durante o trabalho, transformando os campos em cemitérios silenciosos de pessoas vivas. Separou famílias, enviando alguns para trabalharem em áreas distantes da fazenda apenas para causar sofrimento emocional. Era crueldade calculada, metódica, que revelava uma alma profundamente corrompida. À noite, na casa grande, Augusto bebia vinho fino e contava o dinheiro que estava economizando com a redução de despesas com os trabalhadores. Ele planejava apresentar ao pai números impressionantes de produtividade e lucro, convencendo-o de que seus métodos eram superiores. Na mente distorcida de Augusto, ele estava fazendo um favor ao pai, mostrando-lhe como extrair o máximo de propriedade. A humanidade das pessoas escravizadas simplesmente não existia em sua consciência. Mas enquanto Augusto celebrava sozinho, nas senzalas, algo diferente acontecia. O sofrimento compartilhado estava criando laços ainda mais fortes entre os trabalhadores. Em sussurros baixos, quando tinham certeza de que nenhum capanga de Augusto estava por perto, eles compartilhavam palavras de encorajamento. O coronel Rodrigues voltará, dizia Teresa, uma senhora de cabelos brancos que trabalhava na fazenda há 40 anos. Ele não permitirá isso. Era uma esperança frágil, mas era tudo que tinham. No 12º dia, Augusto decidiu que precisava de um exemplo mais dramático. Ele descobriu que alguns trabalhadores ainda mantinham pequenas hortas pessoais, privilégio concedido por seu pai. Furioso com o que considerava mimo excessivo, ordenou que todas fossem destruídas. Homens armados pisotearam cenouras, arrancaram pés de couve, esmagaram abóboras que representavam meses de trabalho amoroso nas poucas horas livres que antes existiam. As lágrimas silenciosas que correram pelos rostos daquelas pessoas não eram apenas pela perda de alimento, mas pela destruição de algo que representava sua humanidade. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ela se lembrava das palavras do coronel Rodrigues antes de partir: "Cuidem uns dos outros enquanto estou fora." Como podiam cuidar uns dos outros quando mal podiam se manter de pé? Ela olhou para as estrelas através das frestas do teto da senzala e fez algo que não fazia há anos. Rezou. Não pela libertação, ela sabia que isso era impossível naquele tempo e lugar, mas por justiça. Por uma chance de que o homem bom que conheciam voltasse antes que aquele demônio em forma de filho destruísse completamente tudo. A fazenda de Dona Antônia ficava a 3 léguas de distância, mas podia muito bem estar em outro mundo. Ali, embora a escravidão também existisse, a senhora mantinha práticas humanizadas similares às do coronel Rodrigues. Quando João apareceu à sua porta naquela noite, exausto e arriscando tudo, ela soube imediatamente que algo terrível estava acontecendo. Sentado na cozinha, com as mãos trêmulas segurando uma caneca de café quente, João contou tudo: as surras, a fome, o terror que havia se instalado na fazenda do coronel. Dona Antônia era uma mulher de 60 anos, viúva há uma década, conhecida por sua mente afiada e senso de justiça. Ela e Rodrigues mantinham correspondência frequente, compartilhando não apenas questões de negócios,
mas reflexões sobre humanidade e justiça. Ela sabia exatamente onde ele estava hospedado na capital e conhecia a estrada que ele tomaria no retorno. Sem perder tempo, pegou pena e papel, e começou a escrever sob a luz fraca da lamparina. Meu caro amigo Rodrigues, começou ela, escolhendo cada palavra com cuidado. Descreveu em detalhes o que João havia relatado, sem exageros ou emocionalismos desnecessários. Sabia que os fatos por si só seriam devastadores o suficiente. Temo pelo bem-estar de sua gente e pela reputação que você construiu com tanto esforço ao longo dos anos. Seu filho está destruindo em dias o que você levou décadas para edificar. Retorne com urgência, meu amigo. A situação é grave. Selou a carta com cera vermelha e, ao amanhecer, enviou seu mensageiro mais rápido. Enquanto isso, na fazenda, Augusto estava prestes a cometer seu ato mais cruel. Ele descobriu que Luiz, um trabalhador de meia-idade, havia escondido um pedaço de pão para dar à sua filha pequena que estava doente. Na mente distorcida de Augusto, isso era roubo inaceitável. Ordenou que todos fossem reunidos novamente no pátio central. Era a terceira reunião disciplinar em 2 semanas, e o pavor era palpável no ar. Este homem, anunciou Augusto, apontando para Luiz que estava ajoelhado com as mãos amarradas, roubou comida que não lhe pertencia. Na fazenda do meu pai, talvez isso fosse tolerado. Mas sob minha administração, ladrões serão punidos exemplarmente. O silêncio era absoluto. Mesmo os pássaros pareciam ter parado de cantar. Maria fechou os olhos, não suportando ver o que estava por vir. Ela pensou em gritar, em fazer qualquer coisa, mas sabia que isso só resultaria em mais sofrimento. Foi então que algo inesperado aconteceu. A pequena Sofia, filha de Luiz, de apenas 6 anos, cambaleou para fora da senzala. Ela estava pálida, febril, mas ao ver o pai naquela posição, reuniu forças que não sabia ter. Não machuca meu pai, gritou sua vozinha fraca. Eu pedi o pão. Eu estava com fome. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Todos os presentes sentiram o coração apertar. Até alguns dos capangas de Augusto desviaram o olhar, desconfortáveis. Mas Augusto não tinha coração a ser apertado. Ele olhou para a criança com a mesma expressão fria que usava para todos os outros. Leve essa criança de volta, ordenou a uma das mulheres mais velhas. E duplique a punição dele por ter criado uma filha mentirosa e atrevida. Foi nesse momento que algo quebrou em muitas das pessoas ali presentes. Não era mais possível manter a esperança de que aquilo era temporário, que Augusto poderia mudar. Eles estavam sob o comando de um monstro, e o coronel Rodrigues parecia estar a uma eternidade de distância. A carta de Dona Antônia alcançou o coronel Rodrigues em sua hospedaria na capital durante o café da manhã do 15º dia de sua ausência. Enquanto lia as palavras cuidadosamente escolhidas de sua amiga, o rosto do coronel passou do rosa saudável ao branco pálido, depois a um vermelho de fúria contida. Suas mãos tremiam segurando o papel. Ele releu a carta 3 vezes, como se esperasse que as palavras mudassem, que aquilo fosse algum terrível engano. Impossível, murmurou para si mesmo. Meu filho não seria capaz. Mas quanto mais pensava, mais percebia os sinais que havia ignorado ao longo dos anos. A frieza de Augusto ao falar sobre os trabalhadores, a forma como ele torcia o nariz quando via o pai tratá-los com respeito, os comentários sutis sobre eficiência e disciplina apropriada. Rodrigues havia atribuído tudo à juventude e à influência da mãe do rapaz, uma mulher amarga que nunca perdoara o marido por sua fraqueza em tratar escravizados como pessoas. O coronel cancelou imediatamente todos os seus compromissos. Seus sócios de negócio ficaram surpresos com a mudança súbita de planos, mas algo no olhar de Rodrigues os impediu de questionar. Em menos de 2 horas, ele estava em sua carruagem, ordenando ao cocheiro que tomasse a rota mais rápida, mesmo que fosse a mais acidentada. Não pare para nada a não ser para trocar os cavalos, ordenou, sua voz grave de determinação. Preciso chegar em casa o mais rápido possível.
A viagem de retorno foi uma tortura mental. Rodrigues se culpava por cada hora que passara longe, por cada sinal que não havia percebido sobre o verdadeiro caráter de seu filho. Ele havia construído sua reputação ao longo de décadas, tratando seus trabalhadores escravizados com uma dignidade rara naquele tempo e lugar. Não por altruísmo puro, ele ainda era um homem de seu tempo, com todas as suas contradições, mas porque genuinamente acreditava que crueldade era desnecessária e contraproducente. E agora, tudo estava sendo destruído por seu próprio sangue. Durante as paradas para a troca de cavalos, Rodrigues conversava com outros viajantes, fazendeiros e comerciantes da região. Sutilmente, perguntava se haviam ouvido algo sobre sua fazenda. As respostas variavam de silêncios desconfortáveis a relatos preocupantes sobre mudanças na administração e disciplina mais rígida. Cada palavra confirmava seus piores temores. Na última parada antes de sua fazenda, um velho comerciante que conhecia Rodrigues há anos puxou-o de lado. "Coronel", disse o homem em voz baixa, "não quero falar mal de sua família, mas sinto que devo alertá-lo. Coisas ruins estão sendo comentadas sobre sua fazenda. Dizem que não é mais a mesma desde que o senhor partiu." Rodrigues apertou a mão do homem com gratidão. "Obrigado, amigo. Vou resolver isso." O comerciante acenou enquanto a carruagem partia. "Que Deus o acompanhe, coronel. Aquele rapaz precisa de uma lição que só um pai pode dar." A última légua da viagem pareceu durar uma eternidade. O sol começava a declinar quando finalmente as terras de sua fazenda apareceram no horizonte. Rodrigues instruiu o cocheiro a seguir por um caminho lateral, querendo chegar sem ser anunciado. À medida que se aproximavam, ele podia ver os campos de café, e o que viu fez seu coração afundar. Os trabalhadores se moviam como espectros, curvados e lentos, sem nenhum dos cantos ocasionais ou conversas que antes pontuavam o trabalho. Capangas armados circulavam entre eles, chicotes visíveis em suas mãos. Aquilo não era sua fazenda. Era uma plantação de pesadelos. O coronel ordenou que o cocheiro parasse a carruagem atrás do celeiro, fora da vista da casa grande. Desceu silenciosamente, seu coração martelando no peito com uma mistura de fúria e desgosto. Eram quase 5 da tarde, horário em que normalmente os trabalhos começavam a ser encerrados para a refeição da noite e descanso. Mas os campos ainda estavam cheios de pessoas trabalhando, suas sombras longas no sol poente, movendo-se com a lentidão da exaustão extrema. Caminhando pelos limites da propriedade, Rodrigues viu detalhes que fizeram seu sangue ferver. O tronco de castigo no centro do pátio, ainda manchado com sangue recente. As hortas pessoais que ele havia permitido, todas destruídas. Crianças pequenas carregando cestos pesados demais para seus corpos frágeis. Cada visão era uma punhalada em tudo que ele acreditava ter construído. Mas o pior ainda estava por vir. Atraído por vozes vindas do pátio principal, Rodrigues aproximou-se pelas sombras. O que viu fez suas pernas quase cederem. Todos os trabalhadores da fazenda, homens, mulheres, crianças, estavam ajoelhados no chão de terra, formando fileiras organizadas de submissão forçada. E diante deles, de pé sobre a plataforma de madeira como um imperador perante seus súditos conquistados, estava Augusto. Seu filho usava roupas finas, botas lustrosas, e segurava um chicote que pendia casualmente de sua mão direita. "Vocês precisam entender uma coisa", dizia Augusto, sua voz carregada de arrogância. "Meu pai é fraco. Ele os tratou como se fossem iguais, como se fossem gente de verdade. Mas eu sei a verdade, vocês são propriedade, ferramentas, nada mais. E quanto mais cedo aceitarem isso, menos sofrerão." Alguns dos ajoelhados tremiam, outros mantinham os olhos fixos no chão. Maria, na primeira fileira, apertava a mão de Teresa, ambas tentando encontrar força uma na outra. Foi quando Augusto viu um dos trabalhadores, um jovem chamado Miguel, levantar brevemente os olhos. Era um gesto mínimo, quase involuntário, mas para Augusto era desafio inaceitável. "Você!" apontou o chicote para Miguel.
Ousa me olhar nos olhos. Venha aqui na frente. O terror percorreu as fileiras de pessoas ajoelhadas. Todos sabiam o que aquilo significava. Miguel levantou-se lentamente, suas pernas tremendo, e começou a caminhar em direção à plataforma como um condenado à forca. Mas ele não chegou lá. Porque naquele momento, uma voz trovejou através do pátio, fazendo todos, inclusive Augusto, congelarem no lugar. Augusto! O coronel emergiu das sombras, sua figura silhuetada contra o sol poente. Ele parecia maior do que era, sua postura ereta e seu rosto uma máscara de fúria controlada. Desça dessa plataforma. Agora! O silêncio que se seguiu era absoluto. Era possível ouvir o vento passando pelos campos de café. Augusto empalideceu, mas rapidamente recompôs sua expressão em uma de falsa confiança. Pai! Que surpresa! Não esperávamos você por mais 3 semanas. Eu sei exatamente o que você estava fazendo. Rugiu Rodrigues, subindo a plataforma com passos pesados. Ele arrancou o chicote da mão do filho e o atirou longe. Você transformou minha fazenda em uma casa de horrores. Violou cada princípio que tentei ensinar. Traiu minha confiança e destruiu a vida dessas pessoas. O confronto entre pai e filho ocorreu diante de todos. Rodrigues não queria privacidade para aquilo. As pessoas que haviam sofrido mereciam testemunhar a justiça sendo feita. Augusto tentou se defender, argumentando sobre lucros aumentados e eficiência, mas cada palavra só cavava sua cova mais fundo. Você fala de lucros como se isso justificasse tormento, disse Rodrigues, sua voz agora baixa mas cortante como lâmina. Mas lucro construído sobre sofrimento desnecessário é lucro manchado de sangue. Todos, por favor, levantem-se, disse Rodrigues, virando-se para as pessoas ainda ajoelhadas. Houve hesitação. 2 semanas de terror haviam condicionado reflexos de medo. Por favor, repetiu ele, mais suavemente. Vocês não precisam mais se ajoelhar assim. Não enquanto eu estiver vivo e esta ainda for minha fazenda. Lentamente, as pessoas começaram a se levantar, primeiro os mais corajosos, depois os outros. Maria foi uma das primeiras, seus olhos brilhando com lágrimas de alívio. Rodrigues então voltou-se para o filho. Você tem uma escolha, Augusto. Pode pegar seus pertences e sair da minha fazenda hoje mesmo, ou pode ficar e trabalhar para desfazer cada gota de sofrimento que causou. Mas se ficar, será sob minhas regras, e não terá nenhuma autoridade sobre ninguém além de você mesmo. Qual será? A expressão de Augusto oscilou entre raiva e algo que talvez fosse vergonha. Mas o orgulho venceu. Não vou me rebaixar a isso, cuspiu. Você sempre foi fraco, pai. E morrerá fraco. Então vá embora, disse Rodrigues calmamente. E nunca mais volte. Você não é mais meu filho. Não até que aprenda o significado de humanidade. Augusto desceu da plataforma, caminhando pelo pátio enquanto todas as pessoas que ele havia atormentado o observavam em silêncio. Não havia triunfo em seus olhares, apenas cansaço e alívio de que o pesadelo estava terminando. O jovem pegou seu cavalo e partiu ao galope, levantando uma nuvem de poeira que lentamente se dissipou no ar da tarde. Nos dias seguintes, Rodrigues trabalhou incansavelmente para reparar os danos. Reinstalou os horários de trabalho humanizados, garantiu alimentação adequada novamente, e pessoalmente visitou cada família para se desculpar pelo sofrimento que seu filho havia causado. Mandou derrubar o tronco de castigo e queimá-lo em uma fogueira que iluminou a noite, um símbolo da morte daquele período sombrio. Ajudou a replantar as hortas destruídas, trabalhando lado a lado com aqueles que haviam perdido seu cultivo. Mas Rodrigues fez algo mais. Profundamente abalado pelo que havia acontecido, ele começou a questionar todo o sistema que permitia que seu filho exercesse tal crueldade tão facilmente. Começou a dar aulas de leitura nas noites, algo ilegal e arriscado. Passou a pagar pequenos valores pelo trabalho, permitindo que as pessoas economizassem para eventualmente comprar sua própria liberdade.
Não era abolição, ele ainda era um homem limitado por seu tempo, mas eram passos em direção a algo melhor. Maria, uma noite, aproximou-se do coronel enquanto ele caminhava pelos campos. Senhor Rodrigues, disse ela, obrigada por voltar. Obrigada por se importar. O coronel balançou a cabeça, sua expressão pesada. Não me agradeça, Maria. Falei ao não perceber quem meu filho realmente era. Mas prometo a você e a todos, enquanto eu viver, lutarei para que esta fazenda seja um lugar de dignidade. Não é liberdade, e isso me envergonha, mas é o melhor que posso oferecer agora. Os anos passaram. Augusto nunca retornou, e Rodrigues soube através de rumores que o filho havia se tornado exatamente o tipo de fazendeiro cruel que abundava naqueles tempos. Isso entristecia o coronel, mas ele não podia salvar quem não queria ser salvo. O que ele podia fazer era continuar tentando ser melhor, fazer melhor, dentro das limitações de um sistema profundamente injusto. E quando finalmente, décadas depois, veio a abolição, a fazenda de Rodrigues foi uma das primeiras onde a transição ocorreu pacificamente, porque ali, a dignidade humana já havia lançado suas raízes profundas. Maria viveu para ver a liberdade, e em seus últimos dias, já idosa, ela contou a história do coronel que confrontou seu próprio filho em nome da justiça para seus netos. Ele não era perfeito, dizia ela, mas escolheu ser melhor. E essa escolha, feita todos os dias, é o que separa humanos de monstros.